E não é uma questão de uma pessoa, né? A gente tá falando assim da mãe solteira. Não é nada contra ela. É Aham. contra as mães solteiras que têm má índole. Sim. Entendeu? E não as todas, né? Não é contra todas. Eu, inclusive, tive um cliente que, nossa, foi até uma interessante, assim, né? Ele teve uma consulta comigo e ele tava se relacionando com uma mãe solteira. Ele tava falando, cara, mas assim, eu queria me proteger juridicamente, tem algum documento, alguma coisa que eu faça? Eu falei, cara, não existe nenhum instrumento jurídico que vá te dar uma proteção 100%. Você pode fazer assim, assim, assado. Eu tenho um vídeo lá no canal, como evitar golpe Mas de por que que ele quis isso? sócio-paternidade. Como? Por que que ele quis isso? É, Essa consultoria e tal? Ele é, tava Ele queria entender com a situação medo? dele por quê? Porque a mulher que ele tava se relacionando tinha uma filha. Ah, Até aí tranquilo. Só que ele tava com medo de amanhã ou depois, ela, quando terminasse seu relacionamento, chegasse e falasse: Não, você ficou configurada aqui uma sócio-paternidade. entendi. Que é Com a a minha. pensão Com a minha Aí ele meio socioafetiva, que né? deveria pagar a pensão, é exatamente. Aí, isso? a partir do momento que há a configuração da sócio-paternidade, há uma configuração. Aquela pessoa se torna seu filho como se fosse biológico. Mas como isso Entendeu? acontece? É, tipo, por fotos, Aí que por... tá, quais são os requisitos, né? Nome, fama e tratamento. Então são 3 requisitos para que haja a configuração da sócio-paternidade, né? Precisa ter o posse de estado de filho, que a doutrina chama. Ô, Renan, Pode falar. desculpa te cortar, antes que fiquem puto comigo, só pra explicar porque eu te cortei. Aham, A gente tocou nesse assunto com o Júnior, aham, aqui do Submundo. E aí o que acontece? Teve um cara que fez um puta discurso num comentário falando que tudo que ele tava falando era besteira. E o aham, cara falou, não, isso não existe, como não sei o que, e deu uma puta descrição. Então eu uhum, queria ouvir, porra, de alguém que entende da lei. uhum, Por isso que eu tô até te interrompendo pra isso, de alguém que entende da lei, o que que é a pensão socioafetiva, quando se configura, igual você estava explicando esses 3 pontos, só pra uhum. eu deixar claro aqui. Por Perfeito. favor. Vamos lá. Como configura sócio-paternidade, legalmente falando? Sócio-paternidade e também em sócio-maternidade, são os mesmos requisitos, tá bom? Certo. Mas vamos lá. Nome, fama e tratamento. São Uhum. esses 3 requisitos que são necessários para que sejam preenchidos, para que assim seja configurada a sócio-paternidade e que assim haja todos os direitos e deveres para aquele filho, inclusive o de pagar pensão. Vamos lá, um por um. Nome. Nome é registrar. Você pode registrar. Eu gosto de falar, tem 3 opções, né? Três cenários. A primeira é que a mulher vai lá e registra aquele filho. Na verdade é o seguinte: o que eu sempre recomendo a todos, não registre uma criança sem ter feito o exame de DNA. Mesmo que, eu sei que isso é polêmico, mesmo que você esteja casado com aquela mulher. Uhum. Você faça o exame de DNA. Pra mim, deveria ser lei, ok? Saiu do hospital, Tem que tem que fazer fazer. o... Faz o exame do pezinho, faz o exame disso, faz o exame de sangue, faz isso, faz o exame de DNA. Não pode obrigar, mas pode oferecer. Então eu realmente acredito que todo homem deveria ter esse direito. E se quiser assumir, show de bola. Eu não tenho nada eu não sou contrário à sociopaternidade. Eu sou contrário à imposição da sociopaternidade. Porque se você tiver um laço afetivo com aquela pessoa, poxa, acho bonito. Aham. Você ali pegar e assumir. Agora, impor só pra tentar pegar dinheiro, eu acho errado. Então tem essa questão tem essa questão do registro. Também tem essa questão que acontece aí, né, que o pessoal, que eu fico brincando, né, os emocionadinhos, né, que o cara vai e começa a se relacionar com uma mulher, aí no primeiro mês logo ela já fala que tá grávida do primeiro. Aí ele pega do ex. Aí ele pega e assume. Só que eu vejo muita gente, muito homem, que eu falo totalmente perdido, né, que eles acham que depois, quando termina o relacionamento, eles podem simplesmente falar, não quero mais não. E não é. Aham. Aí já era, registrou, um abraço. Agora, aí tem essa questão e tem, por fim, o terceiro, que é quando você tá se relacionando com ela, só que as pessoas começam a chamar a criança pelo seu nome. Então, se você é o João, eles começam a chamar a criança de Joãozinho. Aí fala, não, mas é porque... nossa, parece até que é de sangue, né? Nossa, vocês são tão parecidos, né? Vocês fazem igualzinho os negócios, né? Tão parecido. Tenta criar já um vínculo. Então, isso é errado. Segundo ponto ali dos 3 pontos é o tratamento. Tratamento aqui quer dizer o quê? Quer dizer tratar como se filho fosse, entendeu? Então, assim,
A gente sabe que na nossa sociedade brasileira, nós somos muito acolhedores, né? Nós gostamos de presentear, de ser mais amigos e etc. E, por consequência, acaba ocorrendo esse tipo de situação. E não só quando você tá em um relacionamento amoroso, porque aí as pessoas ficam, para evitar a sociopaternidade é só não se relacionar com mãe solteira ou com pai solteiro. Engana-se. Porque é perfeitamente possível a ocorrência, por exemplo, quando há aquela síndrome do ninho vazio. Então, é um casal que os 2 filhos saíram de casa, foram, sei lá, pra faculdade, foram seguir a sua vida, eles ficaram com o ninho vazio, e aí eles pegam e adotam entre aspas, né, a filha da empregada, a filha da prima distante, e aí é uma coisa você dar um presente, aí você dá um presentinho, você dá uma agradinha, aí depois dá uma cesta básica, aí depois você deixa usar o seu nome, o seu endereço para poder matricular a criança na escola. Aí você vai lá pegar a criança na escola. Amanhã ou depois, irmão, pode ficar um pouco mais difícil pra você, porque o pessoal da escola, a professora da escola se dá mole e acha que você é a mãe. Entendeu? Então, o tratamento que você tem que dar não pode ser um tratamento de filho. Então, você tem que ficar atento quanto a isso. E o terceiro ponto é a fama. Fama é o quê? É a relação que a sociedade enxerga, né? tem com vocês, entendeu? Porque se você, por exemplo, tá se relacionando com uma mãe solteira e você tá você e o filho, pra sociedade, olhando de longe, você é o pai. Certo ou errado? Chutando ali, vai imaginar que você é o pai. E até em um primeiro momento, isso não tem grandes problemas. Você simplesmente nenhum, tá indo sou o ali pai, comendo uma pizza com a menina, não tem problema nenhum. Só que a partir do momento em que você vai dando corda, e é aí que eu falo, né? Tem gente que vai em reunião de pais, tem gente que, entendeu? Começa a fazer o papel do pai, exatamente, né? ele ultrapassa o limite. E é por isso que eu falo da importância de entender o seu... não é não se relacionar ou discriminar, é saber se posicionar, entendeu? Porque a partir do momento que você, não, beleza, isso aqui eu consigo, eu posso ir no aniversarinho dela? Claro que você pode. Eu posso ir lá dar um abraço dela? Claro que eu posso. Posso tirar uma foto com ela? Claro que você pode. Agora, há um limite. Você tem que ficar atento a isso, porque a gente sabe que, infelizmente, existem várias pessoas aí querendo dar os golpes. Inclusive aí, o que eu falei aí voltando aqui à questão do cliente, aí a mãe, ele entrou em contato comigo para saber como ele poderia se proteger. Eu expliquei toda essa questão, falei que ele deveria evitar, a maneira de se evitar é mediante o comportamento dele, né? A conduta dele, mas ele queria tipo um documento, um papel, um contrato. E não existe, eu poderia até afirmar ali, deixando que ele não tem a intenção de assumir sua paternidade, mas, obviamente, se, mesmo escrito isso no contrato, se ele seguisse a questão do nome, forma e tratamento, haveria a configuração da sua paternidade ainda assim. Mas que isso não abala um pouco o relacionamento? Você chegar, tipo, na sua namorada e falar, vamos fazer um contrato que... eu compreendo perfeitamente. Se é uma mãe que ela é honesta, ela falaria, sai fora da minha vida. Mas, olha só, aí chegou a mulher dele e veio falar comigo. Aí eu sou a fulana de tal, eu sou a mãe solteira que vocês falam. Aí eu falei, o que foi? E aí, qual é? Aí ela pegou e falou, eu vi seus vídeos, eu concordo, eu entendo vocês. Eu gostaria de saber o que eu faço para poder evitar que haja essa configuração. Aí eu expliquei que etc. Ela falou, eu falei, olha, entenda, não é nada contra a senhora. Ela falou, eu entendo perfeitamente, as de boa índole estão pagando pelas de má índole. Eu falei, exatamente.